Continuando, então, o estudo de Neemias, nós estamos dando continuidade. E nós estamos falando de Neemias por causa da necessidade de restauração. E nós precisamos ver isso também na vida da igreja. Como já falei, a igreja é um elemento que vive se restaurando continuamente. Faz parte, inclusive, de um processo da vida. Se nós formos pensar de uma maneira mais ampla, a restauração é constante. Quem nunca foi no dentista para fazer uma restauração? Quem nunca teve que restaurar o carro que de repente quebrou? Quem nunca teve que restaurar outras coisas? E às vezes, assim a vida vai, você vai consertando coisas e melhorando, faz parte desse mundo, desse sistema em que nós vivemos. Então, a igreja, especificamente porque nós lutamos contra vários inimigos internos e externos, precisa viver restauração. O fato de termos passado por essa pandemia nos deixou em estado de sobrevivência até agora. Nós precisamos restaurar o crescimento e a vida ativa da igreja. Chega de viver em estado de sobrevivência como vivemos até agora, está na hora de avançarmos. Então nós vemos a história de Neemias restaurando os muros de Jerusalém e com isso restaurando a vida e a identidade da nação de Israel, onde mais tarde o processo da salvação de Deus se concluiria em Jesus Cristo. Então nós vemos que mesmo Neemias começando pequeno, algo insignificante e ridículo aos olhos dos outros, ele não sabia que ele estava fazendo uma coisa muito maior do que ele imaginava. E isso é importante nós entendermos, porque às vezes parece que nós estamos mexendo com coisas tão pequenas, nós não sabemos naquilo que elas se desdobram amanhã. Ok? Então eu gostaria agora de ler um trecho de Neemias, em que Neemias Esdras e Neemias estão fazendo uma confissão pública diante de Deus. Amados, é uma coisa bem impressionante de ver que há um caminho todo e há um mover profético em todo esse caminho que às vezes passa despercebido. Por exemplo, Deus já quando Josué estava dividindo a terra já disse: vocês vão cair fora. Não que Deus estava mandando eles cair fora, que eles iam pecar, que eles iam abandonar o caminho. Deus, sendo Senhor do tempo, vivendo fora do tempo, já está no futuro, como também está no passado. Para Ele tudo é agora. Ele diz: olha, vocês vão cair do caminho, vocês vão voltar as costas para mim. E aí ele só cantou a bola que já aconteceu para ele, para nós não. E aí ele falou: quando isso acontecer, se vocês se arrependerem, e assim por diante. E o povo várias vezes fez isso. Eles voltaram para os ídolos, caíram sob os inimigos, se arrependeram, voltaram para Deus. Começaram a voltar para os ídolos de novo, caíram na mão dos inimigos, se arrependeram, voltaram para Deus. Pelo menos 7 vezes que nós lemos na Bíblia, ou mais, isso aconteceu. Então, várias gerações foram mal, se arrependeram, voltaram para Deus, começaram a se dar bem, se afastaram de Deus, e assim aquele coração volúvel. Quando Deus finalmente traz a solução final, que é o cativeiro assírio para o reino do norte, e o cativeiro babilônico para o reino do sul, que no final que nos resta da história mesmo é Israel, a nação do sul, os judeus. A nação do norte, a gente não sabe quase nada deles. Mas, pois bem, quando finalmente chega a nação ao cativeiro babilônico, começa a haver um arrependimento profético a respeito da idolatria, que era a doença crônica dos judeus. O abandono de Deus por outros ídolos, por outras práticas que não correspondem à sua aliança com Deus. E nós vamos ver isso, por exemplo, quando os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Daniel, Ananias, Azarias e Misaías. Ananias, Azarias e Misaías. Eles, diante daquela ordem do imperador babilônico de adorar aquela estátua,
E provavelmente muitos judeus se inclinaram para aquela estátua, mas os 3 recusaram, mesmo que a custo de suas próprias vidas, adorar aquela estátua. Isso foi um arrependimento simbólico da nação de Israel do pecado da idolatria. Eles foram salvos do meio do fogo, mas até lá eles estavam dispostos a morrer para não fazer isso, que era o pecado da nação. E veja só, assim o povo foi se convertendo. Desde o Império Babilônico, desde o retorno do Império Babilônico, você não vê mais a nação de Israel se inclinando para outros deuses. E isso ficou tão gravado que hoje, mais de 2000 anos depois, eles continuam. Jeová é o teu único Deus. Observa então que eles têm essa fidelidade por causa de um quebrantamento que ficou então de gerações em gerações, curou eles da idolatria. Pelo menos a maioria, né? Alguns provavelmente, uma minoria pode ter caído novamente, mas é minoria. Eles como nação nunca mais voltaram a esses pecados. Bem, gente, então, esse momento aqui que nós vemos de Neemias, Esdras falando, o povo falando, é uma confissão e uma declaração de arrependimento. Então essa restauração traz também um bater no peito dizendo assim, nós somos responsáveis por isso. Eu quero deixar para vocês bem claro, quando eu vou e faço aconselhamento com uma pessoa que está com algum problema, a primeira coisa que eu procuro detectar é o seguinte, essa pessoa está disposta a assumir a sua responsabilidade pelos erros ou está procurando alguém a quem culpar pelas coisas que estão dando errado? Porque você não tem chance nem esperança de restauração e cura para uma pessoa que não entendeu a sua parte no problema. Sempre o problema são os outros, não ele. Então nem mexa com ele, porque ele não vai se corrigir. É a pessoa que é uma coitadinha, vítima dos outros. E essas pessoas não têm chance de recuperação até que entendam que ela é responsável pelas coisas que acontecem com ela, em 90% dos casos, se não mais. Então vamos agora ler o texto de Neemias, que diz assim, Neemias capítulo 9, versos 26 até 38, não vou pegar mais para que não se estenda muito a leitura, mas todo o capítulo 9 de Neemias é uma confissão da história de Israel. 26. Mas o teu povo se revoltou e desobedeceu, eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas e avisaram, eles disseram que voltassem para ti. Que os avisaram, eles disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixastes que os inimigos deles os conquistassem e os governassem. Mas no meio da sua aflição eles te pediram socorro e tu respondeste lá dos céus. Na tua grande misericórdia lhe enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo, e outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvasse, tu os ouviste no céu, e vez após vez tu os livraste por causa da tua grande misericórdia. Tu os avisaste que deviam obedecer aos teus ensinos, mas no seu orgulho eles rejeitaram os teus mandamentos, pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano, tu os avisaste com paciência. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso, deixaste que fossem dominados por outras nações. E mais uma vez, porque tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso, tu guardas fielmente as promessas da aliança, desde o tempo em que os assírios nos dominaram, como temos sofrido. Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Tu foste justos em nos castigar, tu tens sido fiel mesmo quando temos pecado. Os nossos antepassados, os nossos reis,
as nossas autoridades e sacerdotes não têm cumprido a tua lei, não têm obedecido aos teus mandamentos e avisos. Com a tua bênção, reis governaram teu povo, que estava vivendo na terra grande e boa que lhes deste. Mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas más ações. E agora nós somos escravos na terra que nos deste, esta boa terra que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para reis que puseste para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. Senhor, abençoa essa palavra. Como vocês podem ver, então havia agora um acordo por escrito de nunca mais voltar aos pecados que levaram Israel ao cativeiro. Tem um senhor que escreveu uma vez que ele tinha o hábito de fazer caminhadas de manhã, e ele aproveitava nessas manhãs para falar muito com Deus nessas caminhadas, enquanto caminhava. E um dia ele estava caminhando em direção ao sol, e a luz do sol começou a arder em seus olhos, e aí ele virou as costas, aí ele começou a ver sua sombra. E aí o Espírito Santo começou a ministrar para ele, dizendo assim: enquanto você está voltado para a luz de Deus, você não fica incomodado com a sua sombra. Mas toda vez que você dá as costas para a luz de Deus, a primeira coisa que você encara é a tua sombra. Ou seja, as coisas que te incomodam, as coisas que perseguem você, as coisas que querem te tirar da luz. Toda vez que você volta as costas para Deus, você vai encontrar elas na tua frente, imediatamente. Quando você está olhando para a luz, essas coisas não te incomodam. E a gente achei interessante essa comparação, uma ministração que o Espírito Santo deu ao coração daquele homem. Uma grande verdade, meus amados. Nossa necessidade de buscar a Deus. Por que vocês acham, por exemplo, que a vida de oração é importante? Eu pergunto para vocês, vocês procuram manter fielmente uma vida devocional em que você tem pelo menos uma vez por dia um altar sagrado onde você se aquieta, ora, estuda a palavra e deixa o Espírito Santo falar ao seu coração? Amados, isso não é uma obrigação religiosa. Se você faz isso por obrigação, você já perdeu o objetivo. Mas se você faz isso porque você precisa, você alcançou a sabedoria. Amados, Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa do nosso tempo devocional. Nós é que precisamos, porque estão colados em nós coisas que irão nos destruir se nós não andarmos na luz de Deus. E é isso que esse povo está conversando e confessando aqui. Porque vejam só, toda bênção que era derramada sobre eles, eles eram para ser o povo mais abençoado da terra, o povo sacerdotal da terra, o povo que era para levar a graça e a misericórdia de Deus a todos os cantos do mundo. Na descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Mas todas essas bênçãos se tornaram em maldição. Porque o sofrimento do povo judeu é bem conhecido. Até hoje. Até recentemente, menos de 100 anos atrás, o massacre de tantos judeus nos campos nazistas. Por quê? Porque eles voltaram as costas para Deus em várias situações. E as coisas se tornaram assim. Continuo sendo o povo abençoado. Eu continuo orando e intercedendo por Israel. Continuo torcendo por Israel, porque é o povo de Deus. Mas, amados, essas consequências vieram. E aqui eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Quando nós deixamos a presença de Deus, os nossos inimigos nos tomam de assalto. Nem sempre são inimigos externos, você não precisa ficar preocupado que o diabo vai te atacar logo de cara. O problema somos nós, os inimigos estão dentro de nós, nossa velha natureza. Eu não me suporto, nem a mim mesmo, se eu estou fora da presença de Deus.
eu fico terrível. Quando eu estou com a minha vida devocional em dia, buscando a presença de Deus, eu sou uma pessoa muito mais mansa, muito mais ponderada, muito mais feliz e centrada. Deixa a presença de Deus, parece que se levanta dentro de mim um animal terrível. Todos nós somos assim. Nós precisamos da presença do Senhor. Então eu queria falar sobre algumas verdades aprendidas de uma confissão. Primeiro, essa que eu falei, voltar as costas para Deus nos coloca face a face com os inimigos. Tem aquele versículo de Tiago que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Na verdade, amados, enfrentar o inimigo você vai enfrentar enquanto você viver aqui na terra. Porque nós estamos tirando os últimos focos de resistência do reino das trevas. Só que o reino das trevas ainda vai ter um levante final no tempo do anticristo, que não demora muito. Só que ele vai ser derrotado. Mas nós estamos aqui em território que o inimigo está batalhando. Então nós vamos enfrentá-lo. Só que tem um detalhe, observa bem. Quando você está sujeito a Deus, você vai ver o inimigo pelas costas. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. O problema é que as pessoas trocam os verbos e pronomes desse versículo. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí as pessoas trocam os verbos. Elas resistem a Deus, certo? Daí acabam sujeitas ao diabo, querendo fugir dele. Percebeu? É só trocar alguns pronomes e verbos, você vê o outro lado da moeda. Ou você se sujeita a Deus, e aí você resiste ao diabo e ele foge de vocês. Ou você resiste a Deus, se sujeita ao diabo e vai querer fugir dele. Não vai conseguir. Essa é a grande verdade. Então, a história de Israel mostra isso. Todas as vezes em que o povo de Israel começou a voltar as costas para Deus, eles se tornaram dominados pelos povos ao redor. Eles que eram para ser cabeça se tornaram cauda, se tornaram controlados, dominados, oprimidos. Amados, é uma coisa que parece cruel que eu vou dizer, mas é grande verdade. Eu não vou dizer sempre, porque sempre é uma coisa que a gente quase não deve usar. Mas em boa parte dos casos, quando você vê um crente que só está dando um murro em ponta de faca, que não consegue dar certo em coisa nenhuma, tem alguma coisa errada com esse crente. Aí não, porque o diabo está resistindo contra mim. Mas espera um pouquinho. E o versículo de Tiago? Ah, eu não consigo avançar porque o diabo está me impedindo. Tem alguma coisa errada com esse crente. Ou falta vida de intimidade com Deus, ou falta praticar a palavra de Deus. Alguma coisa tem. Porque é muito difícil, apenas algumas situações excepcionais acontece que Deus permite a um crente uma experiência de Jó. De perder tudo. De ficar na miséria e ainda acabar doente. É exceção, não é regra. A menos que você queira que o seu caso seja uma baita de uma exceção, e aí Deus está tentando que ensinar os anjos de novo sobre pessoas que adoram a Deus sem lucro, o que eu duvido muito. Amados, uma pessoa que não consegue avançar em direção nenhuma, tem problema. Alguma coisa tem. Então, entenda isso. Se você volta as costas para Deus, você vai ficar face a face com seus inimigos. Nem sempre são inimigos externos. Os nossos inimigos internos. A nossa própria velha natureza se desponta. E aí nós passamos a ficar impacientes, infelizes,
Porque a nossa alma foi feita para andar na presença de Deus. E não há descanso para a alma fora da presença dEle. Pessoas que estão insatisfeitas, estão passando por processos de tristeza profunda, a menos que seja uma depressão clínica, orgânica, é de se perguntar se não existe alguma quebra de princípio, até de fé. Porque alegrar-se é um mandamento. Não é? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É um mandamento, então você pode escolher ser feliz, não é uma ofensa dizer isso. Você pode. Você pode escolher ser uma pessoa realizada. Mas para isso você tem que ter o fundamento certo, que é a comunhão e a intimidade com o Senhor. Ser dirigido pelo seu Santo Espírito. Existem tristezas que são geradas pelo Espírito? Existem. Quando você está sentindo tristeza pelo pecado seu ou pelo pecado de outra pessoa e você está no lugar de intercessor. Fora isso, a nossa vida deve ser uma vida de paz, esperança, alegria no Senhor e força no meio da batalha. Outra coisa, afastar-se de Deus nos deixa impotentes contra as mãos do opressor. Porque nós, apesar de toda a inteligência que podemos possuir, nós não temos as respostas para todas as coisas. Eu não sei nem definir, às vezes, o que é fake news e o que é verdade numa postagem. Tem que, às vezes, checar. E, às vezes, duvidar daquela agência de checagem de fake news, porque pode ser também que tenha uma tendência ideológica ali. Então, nós não sabemos das coisas. E aí? Nós ficamos impotentes contra o inimigo. Sabe, às vezes nós ficamos sem resposta diante das coisas, das situações, porque nos falta intimidade com Deus. Eu sei de um evento em que, numa loja de artigos cristãos, eu não vou dizer o nome, entrou na loja uma pessoa endemoniada. E alguém teve a brilhante ideia de oferecer água com açúcar para o endemoniado. O que o endemoniado precisa? De água com açúcar? Para acalmar? Precisa de palavra de autoridade. Mas que palavra de autoridade vai ter uma pessoa que não está em comunhão com Deus? Como é que o Espírito Santo vai nos guiar nesses momentos cruciais em que precisa ter um entendimento sobrenatural das coisas? E a gente faz burrada em cima de burrada. Porque não para se assentar aos pés do Senhor e ser ensinado por Ele. Não para valorizar a intimidade e a nossa aliança com Ele. Então, logicamente que eu não quero terminar essa pregação fazendo você se sentir horrível. Que droga, né? Vou me chicotear, que droga de vida. Não, eu quero que você tenha vontade de ir à fonte de todas as soluções, que é Deus. Assim como esse povo teve a brilhante ideia de escrever um pacto, dizer assim, nós de hoje em diante não vamos voltar as costas para o Senhor. E isso, de certa forma, teve efeito. Porque para Jesus ter vindo ao mundo, precisavam que certas coisas tivessem sido consertadas. E se Jesus veio ao mundo, é porque elas foram realmente consertadas. Então, amados, veja essa necessidade de andar na presença do Senhor. Sabe que o sofrer, terceiro ponto, o sofrer as consequências de erros não é somente um castigo no sentido de, agora você vai pagar pelo que fez. Não é isso. A ideia é, você sofre as consequências, aí você entende que isso faz mal. É que nem aquela criança que insiste em botar o dedinho na chaleira com água quente. Aí você tira a mão dela uma vez, ela vai lá de novo. Aí você tira a segunda, ela vai lá de novo. Deixa ela encostar de leve. Ela vai chorar.
Mas vai entender que água quente dói, machuca. Então, Deus muitas vezes faz isso conosco. E às vezes nos permite sofrer, e entenda que muitas vezes nós estamos sofrendo, para que o nosso entendimento seja aberto, de que nós precisamos abandonar certas coisas, se quisermos ver a presença e o mover de Deus em nossas vidas. Que certas coisas impedem o mover de Deus. Às vezes nós temos ídolos escondidos que nós não queremos abrir mão. E Deus não reparte a sua glória com ídolos. Às vezes nós temos coisas escondidas dentro do nosso coração que estão impedindo ou desviando o foco da presença de Deus. E aí Deus nos permite perder essas coisas. Então, até mesmo no sofrimento, há uma prova da graça de Deus. E Deus concede inúmeras chances de arrependimento. Eles reconheceram que vez após vez, mesmo Deus sabendo que lá no futuro eles iam pisar na bola de novo, sempre deu condições de as pessoas voltarem atrás. Isso acontece conosco também. Amados, a Bíblia tem um versículo que é bastante assustador. Diz assim: aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, essa parte da cabeça. Aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua testa e persiste resistindo, a Bíblia diz, será quebrantado sem que haja cura. O que significa que existe um quebrantamento que traz cura. Às vezes Deus deixa a gente bem quebradinho, mas para que a gente nunca mais volte para aquele problema. Agora tem pessoas que dizem, culpado não sou eu, isso eu não largo, eu não vou deixar Deus tomar conta dessa situação na minha vida. Vai ser quebrantado sem cura. Vai ser quebrantado do mesmo jeito. Entendeu? Mesmo porque pecado, gente, uma coisa é, pecado não é algo que Deus não gosta e por isso Ele proíbe para você. Pecado é uma coisa que traz morte. Mesmo o pecadinho mais inocente, que não existe pecado inocente, mas o mais fraquinho de todos, traz morte. Não morte física imediata, mas traz alguma espécie de morte, morte relacional, morte da pureza da alma, morte do respeito mútuo, morte de relacionamentos, morte profissional. Uma pequena mentirinha branca. Morte do testemunho, morte da comunhão com Deus. Todas essas coisas. Por isso Deus nos permite muitas vezes passar por isso. Para que nós chegamos como esse povo, para uma aliança, mesmo que seja fácil ou difícil, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso que nós passamos, essa pandemia toda, esse sofrimento, quanta gente querida morreu, eu chorei por muitas pessoas que eu amava e que se foram não estão entre nós. Mas eu quero dizer uma coisa, até isso tem a graça de Deus, porque eu vi Deus levando algumas pessoas talvez para evitar passar pelas lutas que se avizinham, mas eu vi também a mão de Deus mostrando que nós precisamos olhar para as coisas que são verdadeiramente importantes. Muitas mentiras foram derrubadas com essa pandemia. Também aqueles que viviam uma vida meia boca, isso também é verdade, aqueles que estavam assim, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, tiveram que decidir, tiveram a oportunidade de mostrar para que vieram mesmo, se querem andar com Deus ou se estavam assim, sei lá, não entendo, não estou muito não afim. Até isso, quando a gente sacode uma árvore, os frutos que não estão firmes caem, né? Amados, a Bíblia diz assim, buscai ao Senhor, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso está em Isaías 55. Amados, essa mensagem de hoje é um desafio. Você nasceu para ser bênção na terra.
Você nasceu para ser luz. Você nasceu para ser a libertação de muitos. Mas começa com o meu quebrantamento. Senhor, eu preciso de você. Se eu não olhar para a tua luz, o que eu vou encontrar são as minhas sombras. E elas não são nada boas. Eu peço que o Senhor me ajude a andar na tua presença. Eu faço hoje uma aliança de andar contigo, de ter cada dia um altar na tua presença, onde eu me aquieto para ter um encontro pessoal contigo e para ser curado pela tua presença. Porque a presença de Deus nos cura. Que Deus abençoe essa palavra. Vamos orar. Deus nos ajuda a não abandonarmos o altar, a não darmos lugar para ídolos, para coisas que competem com a tua glória. Nos ajuda a ser pessoas tomadas pela tua presença e por isso tomadas de paz, de alegria, de segurança, mas também de força para vencer. Ó Pai, obrigado pelas vezes que nos deixaste, Senhor, penar algumas consequências para que nós pudéssemos alcançar a sabedoria. E nos ajude, Senhor, a caminhar de modo mais sábio em tua presença, em nome de Jesus. Amém.